Hello, hello. Now we are finally live. We apologize for these few minutes that we took to be live. We had some internet issues, but thanks God it's already solved. So I believe that Bike for Tourism, my name is Ana Leal, and we are live with great people that will join us, great cyclists from Portugal. I'm just checking if I'm checking Facebook to see who's here. Let me just see if you are there. Just connect. Give me just 1 second, okay? To check who's already here. Okay, so I see that we have already people signing in. So do you know who will be here? We are live on Facebook and on YouTube. My name is Ana Leal. We have an interview with Rafael and Samuel Caldeira. I hope Samuel also can join. Okay, Marco is here. Samuel, well, you are not seeing, I'm seeing everybody. Maybe Samuel will also join in a few minutes. I hope he can check the email. We had some issue problems on the internet and we had to remove and do it again. So let me see if he checked. Marco, if you can just give a ring call to Samuel to check if he received also the new link. So welcome to Bike for Tourism. Today we are going to have an interview in Portuguese with amazing cyclists from Portugal. It will be in Portuguese, the interview, and it's in partnership with Bike Sul, a bike shop from the Algarve. And for that reason, I'm going to present the first person to join. It's Ricardo Rodrigues, the manager of Bike Sul. Hello, Ricardo. Hello, how are you doing? Okay. I'm good. After all these issues we had right now. So I'm going to swap to Portuguese. If you are seeing the video today, believe me, we are going to translate during the weekend, and hopefully on Monday it will be available already with the translation for English. Samuel so far has some issues, I believe, with the camera. It's not yet here. But Ricardo, just before inviting Rafael, Marco, and Samuel to join our conversation, thanks first of all for your support with your bike shop. You have I need to change for Portuguese. Ok, vou mudar para o português, agora é que é. Sem problema. Bem-vindos a todos, exatamente, bem-vindos a todos. O meu nome é Ana Leal do Bike for Tourism, um evento que nós estamos a organizar para o dia 30 de maio. Dia 30 de maio, guardem o dia na agenda para virmos andar todos de bicicleta. Hoje estamos a fazer aqui em parceria com o Bike Sul, a loja Bike Sul no Algarve, este vídeo, este live com ciclistas fantásticos a nível nacional. Eu penso que alguns de vocês já viram a publicidade. E também com o Marco Fernandes, organizador do Algarve Bike Challenge, que também nos vai contar aqui grande parte do que tem feito a nível do percurso, do seu percurso a nível de bicicletas e também do que ele tem feito a nível deste evento que é fantástico. Ricardo, tu também tens um grande historial, enquanto a gente, aqui um bocadinho antes de convidar o Samuel, eu penso que ele está aqui com alguns problemas ainda de ligação da internet, portanto isto não tem sido fácil, esta parte. Mas, Ricardo, conta-nos um bocadinho, antes de eu convidar o Rafael, o Samuel e o Marcos para se juntarem, o teu percurso, até porque também vens aqui do associativismo e tens estado, a bicicleta tem feito parte da tua vida, não é? Sim, como sabes, desde pequenino, o meu pai sempre esteve ligado também às duas rodas. Eu fui um bocadinho atrás dessa paixão também. Portanto, cresci também nesse meio. A partir ali dos 14, 15 anos, fiz algumas corridas, ainda andei a competir a nível regional e nacional. Depois, mais tarde, comecei a trabalhar, também obviamente no ramo das bicicletas, criando a Bike Sul,
em 2011. Antes disso, sim, como disseste, e muito bem, estive ligado ao associativismo durante muitos anos, sócio fundador e presidente da Extremo Sul durante mais de 10 anos. Pronto, com também muitas provas realizadas e muitos eventos e equipas e tudo o que, enfim, o que o associativismo nos dá também, não é? E pronto, E recentemente podes terminar porque é muito interessante o que vais dizer a seguir. E recentemente fui convidado para liderar uma lista na Associação de Ciclismo do Algarve, a qual aceitei e tenho a agradecer a quem confiou em mim e pronto, e agradecer a eles também por me se lembrarem de mim. E cá estou eu, fomos eleitos então e vamos tomar posse em breve para a Associação de Ciclismo do Algarve. Ok. Olha, nós ainda estamos aqui a aguardar a chegada de um participante fantástico que está para se juntar a nós, mas entretanto eu gostava vou pôr aqui já em cena o Marco e o Rafael, okay. E gostava que tu fizesses uma breve apresentação de ambas as pessoas que tu conheces muito bem e que pronto, estão também ligadas aqui ao ciclismo e à tua vida. Conta-nos aqui sobre o Rafael. Rafael mal chega e já tem uma apresentação. O Rafael já o conhece há largos anos. Ele começou na Escola de Ciclismo da Extremo Sul, portanto é um motivo de muito orgulho, tanto para mim como para a própria associação. E entretanto tornou-se profissional e mais tarde, quando eu me dediquei mais aos negócios, fiz-lhe o convite para ser ele o presidente da Extremo Sul, o qual ele aceitou e fiquei muito feliz porque é devolver à associação a um espírito jovem e à juventude, não é? Sendo que a Extremo Sul é uma associação renaz da juventude, foi com muito orgulho e com muita satisfação que vi ele aceitar este desafio e está à frente já, penso que há 2 anos, não é, Rafael? Já passa um bocadinho. Já passa, já deve estar quase, pois, há 2 anos, a caminho dos 3 e fico outubro, feliz. Mais ou menos. Pois, já exatamente. E alguns meses. Pronto, e o Rafael é profissional de ciclismo, já de alguns anos para cá, e este ano vai representar novamente as cores numa equipa do Algarve, e pronto, isto está de parabéns pelo seu percurso. O Marco Fernandes já o conheço também há... O Marco Fernandes já o conheço também há alguns anos, se calhar, não sei ao certo, mas já há bem mais de 10. Conheci-o lá está, no mundo das bicicletas. Participou algumas vezes nas maratonas organizadas por nós, pela Extremo Sul. Ainda recebeu um convite para vir correr connosco. E pronto, e depois mais tarde não veio correr connosco, mas veio trabalhar comigo, o qual fiquei muito satisfeito e é um companheiro extraordinário. Também é um ex-ciclista, está ligado às 2 rodas destes anos, também através da sua família. O seu pai foi corredor e ainda correu voltas a Portugal e penso que uma volta à Espanha, não foi, Marco? Foi. Não sei se estão a ouvir. Estamos a ouvir. Estamos a ouvir, estamos. Ok. Sim, foram 3 voltas a Portugal e uma volta à Espanha, com 21 anos. Depois abandonou, após o 25 de Abril, abandonou. Tempos difíceis, mas pronto, ainda fez ainda umas coisas interessantes. Tu também podias ter lá chegado. Também deixei a estrada com 21 anos, é verdade. Também saíste de uma forma precária. Mas não cheguei a fazer profissional. Olha, e agora é o organizador do Algarve Bike Challenge, exatamente. Nós vamos falar sobre isso. E agora temos o Samuel connosco, também já se conseguiu juntar, já conseguimos resolver os problemas técnicos, não é, Samuel? Boa. É verdade, estava difícil, mas já está resolvido. Já estamos cá todos. Tudo a convite do Ricardo e do Marco, portanto, primeiro que tudo, agradecer aqui à Bike Sul, à colaboração do Ricardo e do Marco. E eu, se calhar, vou começar as entrevistas pelo Rafael, por ele estar neste momento à frente da Extremo Sul, uma associação juvenil,
E porque vocês também, de certeza, e depois podem dar o vosso testemunho sobre isto, todos começam a pedalar de pequeninos. Eu, pelos vistos, acho que sou aqui a única exceção. Aprendi em pequenina, mas só comecei mais cedo. Rafael, qual é a importância de uma associação juvenil para o desenvolvimento, para o gosto pelas bicicletas e para o desenvolvimento enquanto pessoa? Eu tenho estado a ouvir um bocadinho mal. Eu nem não consegui perceber muito bem a pergunta. É que eu de 2 em 2 minutos ouço bem e depois volto a ouvir mal. Neste momento acho que estou a ouvir bem. Se puder repetir a pergunta só pelo menos uma vez. Sim. Eu estava a perguntar qual é a importância de uma associação juvenil para o crescimento, para se ganhar o gosto pela bicicleta, não é? E depois para todo o desenvolvimento e percurso na vida de uma pessoa. Eu acho que é crucial, porque é aqui na associação que começa o desenvolvimento das crianças, não é? É aqui que aprendem as bases, quer queiram apenas divertir-se e ter um entretenimento saudável, em vez de ser o excesso dos jogos, do computador. Aqui tem um entretenimento saudável, que é o desporto, é o ciclismo, e podem seguir um estilo de vida saudável, um entretenimento ou as bases para serem ciclistas profissionais. Portanto, acho que é de extrema importância os clubes e as associações, porque criam as bases que depois podem direcionar as crianças e os jovens para os diversos meios que quiserem seguir, profissional, desporto, lazer. Portanto, acho que é extremamente importante os clubes e as associações, como as Extremo Sul. Ok. Samuel, também começaste em pequenino a andar de bicicleta. Conta-nos a tua história. Eu comecei com aproximadamente 14, 15 anos, num clube que havia na minha localidade. Então, inicialmente comecei como uma modalidade que servia de hobby para os meus tempos livres, o qual fui ganhando bastante gosto e ambição em poder fazer vida deste desporto. E foste logo ganhando provas quando começaste a participar. Como é que foi a tua primeira prova? Lembras-te? Lembro-me. A primeira prova era, na altura, foi uma prova de abertura em Vila do Conde, em que existiam 180 ciclistas aproximadamente, a qual eu acabei por não terminar, que a bicicleta teve uma avaria mecânica já nos últimos quilómetros, e lembro-me de terminar essa etapa e essa prova de bicicleta às costas, porque foi mesmo nos últimos quilómetros que partiu-se o desviador e tive que terminar essa etapa com a bicicleta às costas. E ficaste... Bom, mas conseguiste terminar isso por si já é uma primeira prova em que se leva a bicicleta às costas, isso é memorável, não é? E na altura ficaste em que lugar? Lembras-te? Deves-te lembrar, de certeza. Sinceramente não me lembro porque o lugar realmente era insignificante e ali o principal objetivo era mesmo participar e poder estar a fazer aquilo que se gostava, e nessa fase inicial não havia esse espírito competitivo que depois foi crescendo conforme o desenvolvimento e o tempo que ia dedicando a essa modalidade. E tu, Rafael, lembras-te da tua primeira prova de ciclismo? Com que idade é que foi? Possivelmente foi mountain bike, presumo. Exatamente. Por acaso recordo muito bem. O meu primeiro evento mais a sério foi precisamente a NIBA. Lembro muito bem. A NIBA que foi provavelmente o maior evento da Extremo Sul. O Ricardo, enquanto presidente, foi com a direção dele que começaram este evento. Eu lembro-me muito bem, nos anos, no auge da NIBA, em que eram cerca de 1000 participantes à partida, eu com 12 anos mais ou menos, ainda não estava na Extremo Sul, fiz a minha primeira maratona. Recordo-me de furar, nunca tinha mudado uma câmara de ar. Lembro-me de ser o Paulo Catatão, precisamente, que é um dos empregados da Bike Sul, que me ajudou a mudar a câmara de ar, e segui viagem nos 25 km e acabei todo contente. E pronto, e foi essa a minha primeira experiência com uma competição um bocadinho mais a sério. Não foi mesmo uma competição, mas foi a primeira vez que meti um dorsal.
Foi na Niva. Ok. E tu, Marco, já agora tu também andas de bicicleta há muitos anos. Foi mountain bike ou possivelmente mountain bike, digo eu, não sei. A tua primeira prova, se te lembras? Não, foi ciclismo de estrada. Eu comecei no ciclismo de estrada, um pouco, talvez como o Samuel Caldeira. Fiz o percurso todo até aos 20, 21 anos, foi quando deixei o ciclismo de estrada. E na altura a bicicleta de BTT era só mesmo no inverno, para fazer uns passeios ou uns treinos complementares, uma pré-época, nós chamávamos de pré-época da competição de estrada, e dávamos umas voltas de BTT. E a bicicleta nem sequer não era comparada com o que havia na altura, não era uma bicicleta de todo por aí além. Mas sim, comecei na estrada, em cadete, aliás, a minha primeira corrida eu ainda nem competia, eu era juvenil, e no tradicional, para quem está ligado ao ciclismo, conhece certamente o Festival do 5 de Outubro na pista de Tavira, que é uma prova já clássica, e nesse ano eu era juvenil, ou seja, tinha 13 anos, e fui lá à pista e convidaram para participar na prova e puseram-me a correr com os cadetes. Eu nem sequer treinava, nem sequer competia na altura, e então furei na segunda volta. Foi engraçado, nunca mais me esqueci. Furei na segunda volta, e depois quando fui trocar uma roda, e quando fui para arrancar, não tinha experiência, e em vez de arrancar cá mais de trás da partida para embalar e apanhar o grupo, não, quis abalar da linha de partida. E quando arranquei, já eles tinham passado, e fiz as 25 voltas a perseguir o pelotão, e acabei por ficar em último, obviamente. E depois no ano a seguir comecei a competir na altura do Clube de Ciclismo de Estoi, com o mestre Paulista, que é o pai do Sérgio Rodrigues, também foi um grande ciclista, e foram anos realmente muito, muito, muito bons, em que ajudou-me a crescer como pessoa e como ciclista, e inicialmente não foi fácil. O mundo do ciclismo é muito específico e muito técnico, e não é difícil chegar e começar logo a ter bons resultados e perceber logo a dinâmica do ciclismo. É preciso tempo. Mas depois que entramos realmente neste mundo, é um mundo apaixonante, é um mundo viciante, e foram realmente anos muito bons. E depois o BTT só começou mais tarde, já depois já tinha 25 anos, quando comecei a fazer BTT a sério. Marco, então e o que é que te fez mudar de participante para organizador? É assim, isso depois veio mais tarde. Eu comecei depois para contextualizar, eu deixei o ciclismo de estrada em 2005, na altura, foi uma decisão própria, para continuar com os estudos, e deixei o ciclismo de estrada, e depois tive 3 anos sem pegar numa bicicleta, por assim dizer, e depois já recebi mais tarde, depois o desafiaram para fazer BTT, e eu aceitei, porque já há muito tempo não treinava e não fazia competição, e sentia saudades desse mundo. E aceitei para o BTT sem saber para onde é que ia, mas foi também uma experiência fantástica, porque o BTT é totalmente diferente da estrada, embora sendo ciclismo também. E comecei a competir BTT em 2008, e em 2011, na altura criou-se a Associação Clube BTT Conceição de Faro, e eu logo inicialmente não integrei a associação, que era da minha terra, de onde moro, mas todos os fundadores e os associados eram meus amigos e familiares, alguns, e ao fim de pouco tempo comecei a colaborar com eles, porque eles também tinham uma mentalidade também mais de lazer, e desafiei-os nesse ano logo organizámos um evento, e na altura organizámos depois um evento entre Cachopo e Faro, e foi um evento muito interessante que fizemos, e que deu logo muita dor de cabeça, porque tivemos que arranjar autocarros e caminhões para levar as bicicletas de Faro para Cachopo, e depois vieram a pedalar desde Cachopo até Faro. Portanto, foi logo um evento com alguma logística, alguma dificuldade, com algumas não é contratempos, mas exigia ali algumas dinâmicas, e correu bem, e foi quem participou gostou, e depois a partir daí começou a surgir a vontade de organizar. E começou a nascer aqui o sonho do Algarve Bike Challenge, logo em 2011. Em 2012 não consegui convencer a massa associativa do clube a organizar, porque era um evento de 3 dias, não é fácil, porque isto é uma associação em que ninguém vive da associação, ou seja, isto é tudo um hobby para todos.
e depende muito do tempo livre e da boa vontade de todos, obviamente. E então tem que se convencer, entre aspas, das sociedades em embarcar nestas loucuras, entre aspas, nestas aventuras destes eventos. E depois, no ano a seguir, organizámos logo uma taça do Algarve Maratonas, já com 500 participantes, portanto, logo já um evento já com alguma dimensão, e organizámos também um outro evento mais pequeno. E no ano a seguir consegui convencê-los a avançar com o Algarve Bike Challenge, em 2013, na altura com 180 participantes, e foi uma experiência também, uma aventura, porque começámos em Tavira, foi no único ano em que começámos em Tavira e acabámos em Faro, passando por Cachopo pelo meio, e depois a partir daí, pronto, começou a crescer e começou-se a organizar mais eventos, e tem sido realmente anos muito interessantes. Eu tinha estas perguntas na calha para o Marco, ele já avançou aqui muitas delas, que é interessante, mas eu agora ia virar um bocadinho para o Samuel e para o Rafael. A gente volta a ti, Marco, não te preocupes. Ok, à vontade. Para o Samuel e para o Rafael, a pergunta que eu faço agora é qual foi o momento da vossa vida em que o ciclismo se tornou, passou a ser equacionado, passou a ser a possibilidade de ser a vossa profissão? E pode começar, sei lá, o Samuel primeiro, talvez. Para mim foi na altura que eu era sub-23 de segundo ano. Na altura corria em Lolé e tive o convite pela parte do Clube de Ciclismo de Tavira em integrar a equipa como profissional. E aí sim, e depois ofereciam-me um contrato profissional em qual eu tinha todas as regalias como profissional, e aí depois comecei a ver poderia ter uma carreira profissional, e depois foi tudo seguindo e aconteceu tudo naturalmente. Tinhas tu 23 anos na altura? Na altura tinha talvez menos, tinha 21. 21. O Rafael, curioso que começaste pelo clube de Tavira. Por Tavira, certo? Exatamente, sim. Exatamente. Rafael, mas foi um percurso sim, um bocado inicialmente. Não sei se estão a ouvir. Estamos. Força, Rafael. Ok, pronto. Sim, eu comecei o ciclismo de estrada depois da Extremo Sul, no Tavira, nos Júniores. E no meu primeiro ano de sub-23 foi o ano na estrada, quando o Sporting voltou. E aí o Vidal Fitas fez-me uma proposta para fazer o primeiro contrato profissional, no meu primeiro ano de sub-23 logo, com 18 anos. No entanto, tive muito poucas corridas, eu vou muito poucas corridas, e eu aí percebi que era preciso haver uma grande dedicação para ser profissional. E no ano a seguir passei para a Liberty Seguros, onde tive 4 anos e tive que me dedicar a sério para ter as minhas oportunidades. E aí sim evolui muito como ciclista, e agora surgiu até a oportunidade de voltar para o Tavira com melhores condições e muito maior ambição e mais responsabilidade também. E pronto, foi assim o meu percurso até agora. Olha, eu vou só dar aqui um parênteses às pessoas que nos estão a ver no Facebook ou no YouTube. Partilhem o nosso live para que mais pessoas conheçam e tenham a oportunidade de falar aqui e fazer perguntas, não é? Estes grandes ciclistas de Portugal, que é o Samuel e o Rafael, e também aqui ao Marco, que agora não corre, mas faz parte da organização, é o grande organizador do Algarve Bike Challenge. Estejam à vontade para nos fazer perguntas, nós vamos tentar seguir e também poder pôr estas perguntas ao Rafael e a Samuel. Partilhem para que mais pessoas possam assistir connosco. Eu agora ia perguntar-vos qual foi o momento de grande triunfo onde vocês sentiram pela primeira vez valeu a pena todo este esforço e toda esta dedicação. De certeza que há um prémio ou a primeira vez em que isto é realmente gratificante e transcendente para vocês e percebem a dimensão que isto tem. Samuel e Rafael. Assim, eu acho que o momento mais importante para mim, em termos de ciclista profissional, certamente foi quando fui representar a seleção nos campeonatos do mundo na Austrália. Nisto já eu tinha 4, 5 anos de ciclista profissional, mas esse posso dizer que foi o meu primeiro momento
que foi mais importante para mim como ciclista, o ano em que fui representar a seleção aos campeonatos do mundo na Austrália. Uau. É outra dimensão, não é? Aí quando se entra aí numa dimensão de representação de um país a nível mundial é realmente fantástico. Não é? Porque acabamos por estar junto de todos aqueles ciclistas que muitos deles são nossos ídolos, muitos deles são referências a nível mundial e nós, ao fim e ao cabo, estávamos a ver, ou eu estava-me a ver ali no meio deles. Isso para mim foi um marco importante na minha carreira como ciclista. E tu, Rafael, qual foi o momento em que tu sentiste também que estavas a vibrar com o primeiro grande momento como ciclista? Sentiste fantástico? Eu acho que qualquer corrida internacional dá-nos uma grande motivação para melhorarmos muito e para fazermos parte dos melhores. Mas o grande momento que me fez acreditar que podia ser um bom ciclista profissional foi quando ganhei a minha primeira corrida como profissional, uma etapa do Prémio Jornal de Notícias, há cerca de 3 anos, se não me engano. E aí acreditei que vi que era possível ganhar com os profissionais e que tinha que o fazer mais vezes. E esse acho que foi o primeiro momento que me fez ganhar muita motivação. Olha, para quem não conhece, eu, por exemplo, ciclismo de estrada é uma coisa que me passa bastante ao lado. Não me passa mais ao lado porque, entretanto, quando começamos a entrar no mundo das bicicletas, começamos a perceber e a seguir um pouco até do campeonato do mundo e pronto, vocês também vão fazendo trabalhos brilhantes e vamos acompanhando, volta ao Algarve, volta a Portugal, agora também, mais recentemente, o Giro à Itália com o João Almeida, que foi brilhante, mas eu acho que o português em comum, ou o senso comum das pessoas, nós não compreendemos como é que são as vossas rotinas. Como é que vocês, e gostava que vocês abraçassem isso. Eu ontem acho que falava com o Rafael e percebemos que, por exemplo, em Portugal, fazer mountain bike, podermos estar... não existem neste momento equipas de mountain bike em Portugal. Existem algumas pessoas de mountain bike que correm por equipas estrangeiras. Porquê que vocês sentem que o ciclismo de estrada ganha aqui um peso relevante em relação ao mountain bike e porquê que vocês enveredam aqui pelo ciclismo de estrada? Por exemplo, o Rafael sei que mudou, o Samuel não. O Samuel sempre esteve aqui no ciclismo de estrada, certo? Exatamente. Porquê que há esta diferença entre mountain bike e ciclismo de estrada? Para quem não está dentro, nós não percebemos. Quem é que quer aprofundar o tema? É uma pergunta difícil, ou não? Depende do tipo de resposta. Ela é inocente, a pergunta é inocente. Eu vou dar a resposta a nível de atleta e vou responder como atleta, e é muito simples. Eu enverguei pelo ciclismo de estrada pela falta de, na altura, dentro da localidade onde eu vivia, de não haver ciclismo de mountain bike. A nível profissional, eu acho que também os atletas envergam pelo ciclismo de estrada pela falta de profissionalismo de mountain bike. A falta de profissionalismo de mountain bike, isso eu penso que tudo tem a ver com uma situação de apoios. A falta de apoios depois acaba por dar esse handicap de haver esse profissionalismo de ciclismo de estrada, mas o meu percurso foi direcionado para o ciclismo de estrada, digamos, por essa razão. Assim, o ciclismo de estrada também tem uma projeção muito maior nos mídia e obviamente que é isso que faz, e depois a grande diferença a nível financeiro, e isto exatamente, para manter uma equipa e para os atletas manterem, treinarem, porque as carreiras também são curtas, quer dizer, têm um curto espaço de tempo para fazer a sua vida, né? Para angariar vida para a sua vida futura, e pronto, e têm que ganhar um pouco mais, e se as equipas não tiverem esta exposição mediática,
não existe patrocínios, né? Não existe verba para manter este sonho possível, não é? Pelo menos já é assim a análise, se calhar mais... Marco, o que é que consegues acrescentar aqui? Mais alguma coisa? Sim, sem dúvida. Eu que comecei na estrada e depois passei para o BTT. Quando comecei para o BTT já foi numa altura que já não foi a pensar fazer propriamente carreira, mas ainda me dediquei quase a 100% na altura. Mas sem dúvida tem a ver com a parte que no BTT não há uma carreira profissional, ou quem há, os poucos que há, acabam por sair para o estrangeiro, porque é a única hipótese de terem uma carreira profissional. Passa muito por aí, por mais que nós tenhamos um evento PDT muito organizado, nunca se poderá equiparar a uma volta a Portugal, isto para dar o exemplo, e como tal, e não havendo este poder nos mídia, não há depois o investimento por parte das empresas, de forma a criar projetos que, como acontece na estrada, e temos grandes ciclistas, e até propriamente no Algarve, por exemplo, do exemplo do PDT Lolé, que teve atletas de grande nível que participaram em campeonatos do mundo e atletas com grande potencial em júniores, e chegam agora ao sub-23 e no BDT infelizmente não há uma carreira porque não há projetos que lhes deem condições, em primeiro lugar condições que lhes permitam dedicar 100% a esta modalidade, porque é uma modalidade que exige muito treino e muita dedicação, e não havendo estes projetos, tem que se dedicar aos estudos ou ao trabalho e acabam por abandonar. Ou então a hipótese é alguns que já têm acontecido, depois de passarem para a estrada e aí tentarem seguir por uma carreira profissional. Infelizmente cá em Portugal não há projetos de BDT profissional, e os atletas que realmente têm maior potencial conseguem ir para o estrangeiro. Começam a ver agora, e com o facto do Tiago Ferreira ter conseguido ser campeão do mundo, é campeão da Europa neste momento, ajudou em parte alguns atletas a abrir portas a outros atletas. Já temos, se não estou a erro, 3 atletas na equipa do Tiago, por exemplo, mas pronto, ainda é um percurso difícil, até porque Portugal está aqui na ponta da Europa, digamos assim, e as oportunidades de correr lá fora e de se evidenciarem são sempre melhores em relação aos países. E é sempre um percurso que é sempre mais demorado. Começam a haver alguns atletas e começa a ver o nível no BDT também a subir. Na estrada já temos cada vez mais atletas, mesmo o pelotão em Portugal tem cada vez mais qualidade e muitos atletas começam depois a entrar para as chamadas equipas World Tour. Estamos a falar aqui na Liga dos Campeões do ciclismo. E realmente tem havido essa evolução, e tanto o pelotão nacional tem crescido, e aí o Samuel e o Rafael podem falar melhor que eu, e os atletas que estão lá para fora, já vemos como o João Almeida, que foi um bom exemplo que se falou, que já está ao nível dos melhores do mundo, por assim dizer. Mas sim, no BDT infelizmente é um caminho que ainda vai demorar, mas espero que um dia podemos já ter projetos mais ambiciosos, sem dúvida. Ok. Rafael, a ti aconteceu-te isso, não é? Tu vinhas do BTT e passaste para a estrada antes de começares a ser profissional, certo? Exatamente. Pronto, foi o que eu optei na altura. Sabia que ser profissional no BTT era impossível. Não havia nem existe nenhuma equipa profissional do BTT. Portanto, surgiu a oportunidade de ser profissional no Sporting Tavira na altura. E aceitei, porque era algo que eu queria. Sinceramente, no meu caso, se houvesse uma equipa de BTT profissional, na altura eu teria optado, porque eu sempre gostei mesmo muito do XCO em particular, mas era impossível. Mas se tivesse que escolher, optaria por praticar XCO profissional. Interessante, não é? É interessante perceber isso, mas depois as opções vão se limitando. Digam uma coisa, o que é que vocês consideram que é mais importante na vossa performance? A preparação física ou a preparação psicológica? Se podemos pôr em 2 balanças diferentes. O Samuel aqui terá mais experiência que eu, certamente. Mas eu, na minha opinião, como ciclista profissional ainda recente, acho que são as 2 muito importantes. Eu acho que das poucas vitórias que tive até hoje, posso dizer que não era o atleta mais forte à partida. Por isso acho que é prova que o psicológico, se calhar, é mais importante que o físico. Na minha opinião, pelo menos até agora, é isso assim. Samuel? Na minha opinião,
uma acaba por complementar a outra, porque a parte psicológica é aquela que nos leva a treinar o dia a dia e a superar-nos a nós próprios. E a nível de competição, muitas vezes o querer leva-nos mais além do que por vezes a forma física. Mas também, se não tivermos treinado e a forma física, se não estiver lá no ponto, também o psicológico não é suficiente. Mas é como eu digo, uma complementa-se com a outra. Olha, vocês viram a vossa vida queres, Ricardo? Sim, não, ia dizer, isto é uma modalidade que são mais as vezes que se perde do que as que se ganha, não é? E quero dizer, e todo o treino que é necessário e andar ali horas e horas a fio, todos os dias a treinar, perdendo tantas vezes que são mais do que as que se ganha, como eu estava a dizer, como é que vocês acabam por conseguir arranjar motivação para dar a volta por cima, não é? É preciso arranjar aqui alguma dinâmica, algumas novas ideias, penso eu. Isso é verdade. E estás a dizer uma coisa que é bastante verdade, que são mais as vezes que nós perdemos do que as ganhamos. Mas este desporto, como muitos outros, nós temos uma capacidade de adaptação muito, muito rápida perante a derrota, e um dia quando estamos derrotados já estamos a pensar no próximo objetivo e enfocar-nos ao máximo para conseguir fazer mais e melhor. Eu penso que todo o mecanismo do atleta é focado nesse sentido, de tentar fazer sempre melhor, e se um dia hoje perdemos, já estamos a pensar no próximo objetivo para enfrentá-lo, para poder vencê-lo. Eu acho que é um pouco essa mentalidade que existe num atleta, seja ele ciclista, seja ele motociclista. Um atleta acaba por ser assim, hoje perdes, mas tens de ter uma capacidade de superação em que tens de começar rapidamente a pensar no próximo objetivo para poder tentar vencer. Rafael, queres acrescentar alguma coisa? Sim, acho que é verdade tudo o que eles disseram. Eu acho que no ciclismo vive-se, se calhar, as coisas de uma forma muito intensa. Acho que celebra-se de uma forma muito mais intensa uma vitória no ciclismo do que no futebol, por exemplo. Nós estamos sempre a comparar o ciclismo ao futebol. Mas pelo menos é isso que eu sinto. Quando se ganha uma vez, se calhar o atleta nas 20 corridas a seguir vai estar com vontade de repetir a vitória. No futebol banaliza-se um pouco a vitória, acho eu, porque também é diferente. Ou se ganha ou se perde. Aqui, às vezes, não ganhar, pelo menos no meu ponto de vista, nem sempre é uma derrota. Não se ganhou, mas nem sempre é uma derrota, porque há dias positivos em que não ganhamos. O melhor é sempre ganhar, como é óbvio. E é um bocadinho por aí que vamos buscar a motivação, acho eu. Às poucas vitórias que vamos tendo. Vocês seguramente estabelecem sempre objetivos por época, não é? Presumo que sim, que tenham objetivos por época pessoais e objetivos de equipa, certo? Claro. Sim. A nível de equipa, como é que funciona? Isto é uma pura curiosidade de alguém que não sabe como é que funcionam as equipas de ciclismo. Como é que vocês funcionam? A equipa é extremamente importante, mas até ia dar aqui a palavra ao Samuel, se calhar, porque a equipa do Porto tem feito um excelente trabalho coletivo, principalmente na volta a Portugal, e acho que ele, estando dentro da equipa, poderá dar uma opinião melhor que a minha nesse aspecto. Isto em termos de... Eu acho que funciona no Porto, e como em qualquer outra equipa que seja uma equipa ganhadora, é bastante importante o trabalho de equipa, e é bastante importante conseguir incutir em todos os atletas da equipa o objetivo a qual a equipa se propõe, e que todos consigam estar focados no que é o objetivo da equipa e não o objetivo pessoal de cada um, porque senão vamos estar preocupados com o objetivo pessoal de cada um. No final, o resultado final acaba por ser, por vezes, um pouco aquém daquilo do que a equipa pretende, porque é impossível que todos consigam tirar um bocadinho para eles e no final podermos levar
o objetivo principal. Neste caso, eu estou a falar no objetivo que é vencer a Volta a Portugal, e é impossível poder vencer uma Volta a Portugal ou tão constantemente como a equipa do Porto o fez nestes últimos anos, sem um trabalho de equipa constante e um bloco em que todos trabalham no mesmo sentido e muitas vezes abdicando de objetivos pessoais e trabalhando focadamente para o objetivo da equipa, que é vencer a Volta a Portugal. Essa é a sensação que me dá, pelo menos quando assisto, não é? Que efetivamente há ali um momento em que a equipa e o trabalho em equipa é mais importante, mais forte do que os objetivos pessoais quando estão numa volta. Pelo menos essa é a sensação que tinha, vocês agora confirmaram o que é interessante perceber. Olhem, vocês viram de certeza, falando agora na pandemia, não é? Estamos há um ano em pandemia, vocês viram muitos objetivos caírem por terra, muitas provas canceladas. Como é que foi treinar este último ano? Deve ter sido completamente diferente de tudo o que vocês fizeram até agora, ou não? Ou não sentiram alterações nas vossas rotinas? Acabamos por sentir a falta de competição, que é aquilo que nos leva também a dar muitas vezes motivação para treinar, mas nós acabamos por ser profissionais e temos que estar focados em nos manter o melhor possível, e neste caso atual que estamos a viver agora, inicialmente tínhamos a possibilidade que a época pudesse começar em fevereiro, com a volta ao Algarve, mas depois tivemos um adiamento do início da temporada, que agora atualmente está agendado para o início de abril, e é nessas datas que nós ganhamos um foco em treinarmos e prepararmos para quando comece a época possamos estar dentro do nosso melhor momento de forma, tal como aconteceu o ano passado, na altura em que começámos a competir no Grande Prémio Joaquim Agostinho e posteriormente logo a volta a Portugal. Tivemos imenso tempo sem competir, mas quando começámos a competir tínhamos essa responsabilidade de poder aparecer no nosso melhor momento de forma. Rafael, diz acrescentar também? Na minha opinião, eu acho que os atletas jovens têm estressado um bocadinho mais, digamos assim, com a pandemia, pelo menos com os meus colegas naquele onde eu estava, que era uma equipa mais jovem. Fiquei com a sensação que os atletas a rondar os 20 anos estamos sempre desejando a próxima competição. Se a corrida for só em agosto, parece que estamos em forma já de fevereiro a agosto quase, e acho que os atletas mais experientes viveram esta fase com mais tranquilidade. Recordo-me o meu colega, o ex-colega o Henrique Casimiro, acalmava-nos um pouco nesse aspecto, tranquilizava-nos e ajudava-nos a apontar a preparação da melhor forma, porque também não é benéfico estarmos na melhor forma 4 meses de seguida, quando a corrida vai acontecer só daqui a 5 meses. E acho que os atletas mais experientes, parece-me a mim, que souberam lidar melhor com estas alterações de calendário que aconteceram muitas vezes. E gerir melhor, não é? Esta parte toda. Exato. Olha, a gente agora vai virar aqui um bocadinho para o Marco, que é para ele não se deixar dormir. Marco, nós estamos aqui nesta primeira edição do Bike for Tourism e aproveito para quem nos está a ver porque é que acontece este live e explicar um pouco do Bike for Tourism. Na verdade, isto foi um evento que nasce de empresas de turismo, que também há um ano que estão a passar sérias dificuldades, e o grande objetivo é pôr o máximo de pessoas no mundo a andar de bicicleta no dia 30 de maio, para se poder fazer uma viagem virtual através da partilha de fotografias que cada um pode fazer no lugar que vai andar de bicicleta e que pode depois partilhar connosco. E dessa forma acreditamos que vamos promover, no fundo, esta viagem virtual pelo mundo inteiro, se conseguirmos ter o máximo de participantes pelo mundo inteiro. E com base nisto, e tem causas ambientais pelo meio também, e tem também a promoção de um turismo responsável e sustentável, e para isso convido-vos a entrarem no nosso grupo de Facebook, onde os debates estão a começar a acontecer. Mas queria perguntar ao Marco, porque isto é a primeira vez que nós organizamos aqui o Bike for Tourism, que o primeiro ano que tentaste organizar o Algarve Bike Challenge não aconteceu. Aconteceu, só conseguiste convencer, no fundo, a associação a aceitar essa tua ideia no ano seguinte.
Como é que foi a primeira organização do Algarve Bike Challenge? Porque de certeza que foi, neste momento já vais para quê? Para que edição? 17? Este ano, 2021, seria a 9ª edição. Portanto, 2022 vai ser a 9ª edição, assim esperamos. Sim. Sim, será o 9º ano a próxima edição, ou seja, já temos 8 anos de Algarve Bike Challenge. 2013 foi a primeira edição, uma aventura, e obviamente no primeiro ano nunca imaginaríamos que o evento viesse a crescer da forma que cresceu, e em Portugal, mas acima de tudo em Espanha, sem dúvida que em Espanha foi a grande surpresa para mim, a forma como cresceu em todo o território espanhol. E contar como em 2000 e o ano passado, pronto, foi um dos últimos eventos a ser realizados, com 1120 participantes, sem dúvida que é um número fantástico. A primeira edição tivemos 180, sim, sem dúvida que o primeiro ano foi uma aventura para todos, foi uma experiência, não havia muitos eventos do género, por etapas, e foi muito inovador na altura. E obviamente depois com os anos viemos a corrigir, viemos a alterar, viemos até inclusive a fazer algumas experiências, entre aspas, a testar algumas pequenas coisas para ver qual é a reação dos participantes, mas o fantástico é ver participantes que voltam 4, 5, 6, 7 e até 8 vezes. Tivemos alguns participantes que participaram para as 8 edições, mas ter participantes que repetem é muito gratificante. Para nós significa imenso. Para nós que organizamos, que não somos uma empresa de organização, portanto esta não é a nossa vida, simplesmente nos unimos e vamos trabalhando no tempo livre para construir o evento, e sem dúvida para todos que colaboram com o evento é muito gratificante ver depois o resultado final. Já passámos por momentos difíceis, muitos deles influenciados porque o evento realiza-se numa altura, o ano passado foi em fevereiro, habitualmente era sempre em março, e o tempo no Algarve é bom, mas às vezes também chove, felizmente. e curiosamente já temos apanhado vou relembrar o ano, em 2018 tivemos aquele tornado que passou no Algarve, que causou muitos estragos. Foi mesmo no domingo, após o evento terminar, ainda o evento estava na entrega de prémios, que o tornado passou mesmo bem próximo de Tavira, noutros lugares causou muitos estragos. E foram realmente fins de semana em que em cima do joelho é preciso fazer alterações, é preciso improvisar, e quando tens quase 1000 participantes no evento é um risco enorme, obviamente, e no final conseguirmos ultrapassar estes obstáculos que nós não controlamos, sem dúvida que também é preciso ter alguma pontinha de sorte, e felizmente temos tido e tem corrido bem, e esperamos voltar para o ano com uma edição tão boa ou melhor que 2020, e que acima de tudo consigamos mobilizar participantes oriundos de vários pontos do mundo, ao Algarve, neste caso, para participarem em mais um Algarve Bike Challenge. É um evento muito interessante porque mistura tanto atletas de elite e já estiveram campeões do mundo presentes no evento, como aquele participante que começou a andar o ano passado ou há 2 anos e que quer fazer uma aventura realmente exigente e prepara-se dentro dos seus conhecimentos e disponibilidade, e para eles o objetivo é terminar. Portanto, temos participantes que chegam ao fim de 3 horas e meia ou 4 horas numa etapa, e temos outros que chegam ao fim de 10 horas. Mas todos fazem parte do espetáculo. E é isso que faz este espírito nos eventos. Ao contrário da estrada, em que o ciclismo de estrada profissional é diferente e temos que perceber que tem aqui uma dinâmica diferente. Aqui o Algarve Bike Challenge acaba por ser mais inclusivo e é mais, entre aspas, a festa. E então obviamente que nós gostamos de acompanhar os eventos profissionais, inspiramos nos grandes campeões, e depois no Algarve Bike Challenge tanto vemos outros grandes campeões a brilhar lá na frente, e depois temos aqueles praticantes de quase de fim de semana, que o desejo deles é concluir também o evento e ser um finisher. É um evento que é mais para o participante do que propriamente para o espetáculo de quem está a ver, não é? Sem dúvida. Marco, e agora falando aqui um bocado, quer dizer, tu queres, para além do organizador do Algarve Bike Challenge, tens aproveitado também para viajar um pouco pelo mundo e participar noutras provas, também para tirar algumas ideias e inovar um pouco na prova que organizas. O que é que tu achas que temos no Algarve Bike Challenge que
se evidencia e que diferencia a nossa prova de outras que tens participado e noutros países também que tens visitado? Eu tenho sempre a vontade de participar noutros eventos. Obviamente agora a preparação e o objetivo quando participo lá é cada vez mais de usufruir e desfrutar do que propriamente ir lá com ideias de resultados. Mas obviamente que é muito importante quando ir participar, ir com a visão do organizador e participante. Porquê? Para sentirmos na pele aquilo que nós queremos como participante, para depois passar como organizador, para tentar dar ao participante também. Isso é muito importante e foi interessante em participar em eventos como o Brasil Ride, como nos Himalaias, mas depois também eventos em Espanha, porque as culturas são diferentes, as pessoas são diferentes, os participantes são diferentes e acabamos de tentar reter um pouco de cada. E realmente o Algarve, e já temos sido participantes não tivemos dos 5 cantos do mundo, porque ainda não tivemos nenhum australiano, mas já tivemos dos outros continentes. E eles, o que mais nos falam, para já, pronto, as paisagens, o Algarve realmente tem uma beleza e uma diversidade fantástica numa região tão pequena, tem uma diversidade incrível. E nós tanto estamos ali em Tavira, a ver a Ilha Tavira e a ver o mar, com 20, 25 graus, se eu preciso, em fevereiro ou março, como ao fim de 2, 3 quilómetros estamos dentro da serra em locais que parece que estamos no interior a centenas de quilómetros da costa e da cidade digamos, da confusão, entre aspas. Estamos num locais em que realmente olhamos e não vemos uma casa, não vemos nada e é pura natureza. E é esta diversidade tão grande numa área tão pequena que fascina os participantes. O clima, obviamente, sem dúvida. Depois também, obviamente, que é a nossa boa forma de receber portuguesa, que tão afamada é lá fora, e por isso é que a região do Algarve também não é só sol e praia, mas também é o bom receber do nós portugueses, que realmente temos essa habilidade. E depois é um conjunto de fatores que se conjugam muito bem. A própria cidade de Tavira, quem conhece a cidade de Tavira, neste caso, porque só tivemos a oportunidade, entre aspas, de realizar o Algarve Bike Challenge praticamente em Tavira. Terminámos o primeiro ano em Faro, mas foi o primeiro ano e não deu para realmente tirar o grande proveito também da cidade de Faro, infelizmente. Portanto, estamos focados em Tavira. E Tavira é uma cidade que tem uma história incrível, tem um misto de própria cultura e a própria beleza da cidade. É uma cidade realmente e é uma cidade que respira ciclismo. Então, a mais antiga equipa do mundo é de Tavira, portanto a própria população recebe braços abertos e envolve-se com o evento. E é todos estes pequenos fatores que no final fazem o bolo tão saboroso e tão bem aparente. E sem dúvida que sim, sem dúvida. Olha, nós esperamos que nesta edição consigamos ter, nesta edição agora do Bike for Tourism, que no fundo é a primeira edição, bastante ambiciosa, ter participantes da Austrália e que eles depois venham ao Bike Challenge, porque o objetivo, obviamente, é também podermos mais tarde, que estas pessoas todas que se vão envolver ativamente no Bike for Tourism, que venham visitar Portugal. Sim, sem dúvida. Deixa-me dizer-te, desculpa interromper, que é uma das coisas, e obviamente vai ser uma edição pioneira e diferente, em que ver os participantes de outros locais totalmente distintos do mundo e mostrarem as suas paisagens. Eu, por acaso, falo por mim quando vejo muitas atividades de outros praticantes e de outros locais, e às vezes partilham fotos de locais que eu nunca vi ou que não conheço e fico, entre aspas, invejoso. Gostava de fazer aquele trip, aquela zona é espetacular, gostava de ir ali pedalar. E sem dúvida que é uma das curiosidades deste evento é depois ver as fotos dos outros participantes e imaginar onde é que eles pedalam também. Sem dúvida que essa vai ser uma das grandes valências deste evento. É um evento saído de uma pandemia, não é? Que eu acho que a piada é essa, mas que acho que tem muito para dar. E gostava de perguntar ao Samuel e ao Rafael se no dia 30 se nós fizermos o desafio no dia 30 de maio de virem, de pegarem na bicicleta e fotografarem um lugar que vocês gostem muito, qual é para partilhar com o mundo esse lugar mágico por onde vocês andam de bicicleta, qual seria o lugar que vocês gostariam de partilhar? Conhecendo Portugal e andando pelas estradas de Portugal. Deixa o Rafael falar primeiro.
Não me digas que vocês estão tão focados quando estão nas provas que não olham para a paisagem. Eu adoro andar de bicicleta, aliás, eu faço em lazer, não é? Exatamente porque fico maravilhada com os sítios e com os cheiros por onde vou passando. Isso é uma das coisas que eu adoro quando ando de bicicleta. Mas eu sei que obriga a pensar um bocadinho. Eu próprio também não sei ainda que sítio é que irei partilhar, mas se vos ocorrer algum que gostassem de partilhar, qual seria? Não, eu acho que em Portugal temos um sítio fantástico, mas certamente eu não vou partilhar esse sítio porque não irei lá estar, que é a zona da Arrábida, em Setúbal, que eu acho que é uma zona fantástica, em que temos umas vistas fantásticas sobre o Oceano Atlântico e é bastante uma zona que eu admiro bastante. Mas cá no Algarve é uma zona que certamente poderei publicar e que é uma zona que eu frequento quase que semanalmente, que é o alto do Cerro de São Miguel, em que podemos visualizar toda a costa da zona do Sotavento Algarvio, que é uma zona que é fantástica de poder admirar. Rafael, ocorre-te alguma foto que gostasses de tirar e partilhar neste dia deste evento? Eu acho que em Portugal há mesmo muitos sítios muito bonitos. Gosto muito da Serra da Estrela num bom dia de sol, mas também gosto muito do nosso Algarve. E por acaso há uma zona da Serra de Monchique que eu gosto mesmo muito de passar lá. E quando está um dia de céu limpo, é uma estrada que certamente o Marco e o Ricardo conhecem, e o Samuel também, entre o Alfeires e Monchique, na subida mais estreita do lado sul. Acho que quando está um dia de sol, aquela estrada é espetacular, a estrada é 5 estrelas para treinar, tem uma vista brutal para Portimão, para a barragem da Boca, e gosto mesmo muito de passar lá. E acho que era um sítio muito interessante para partilhar, principalmente com pessoas que não são de Portugal, porque acho que íamos ficar muito bem vistos. Ricardo, queres também dar uma sugestão? Eu gosto muito do campo, apesar destes últimos anos, se calhar até faço mais ciclismo de estrada do que BTT. Mas gosto muito, e como comecei a andar de bicicleta aqui na minha zona, gosto muito de pedalar ao longo da barragem do Funcho e da barragem do Arado. É uma zona que me dá muito prazer pedalar ali naquela zona mais alta do Açor, que faz parte da Serra de Silves, com uma vista fantástica sobre aquelas duas barragens, que fica sem dúvida um cenário muito, muito bonito. Marco, eu depois também posso eventualmente partilhar. Mas... Pronto, eu vou dar 2 sítios, um no Algarve e um fora do Algarve, não é? Para defender também aqui a nossa região. Se fora do Algarve, destacaria os Açores. Sem dúvida que quem já pedalou nos Açores, parece que estamos a pedalar no jardim. E no Algarve é uma zona que eu agora passo pouco porque é uma zona dura e a forma física não é tão boa. Gostava de dar mais vezes, mas realmente aquilo dói a pedalar, que é a estrada da Alcaria do Cume, que é sem dúvida uma estrada que, além de não ter trânsito nenhum, parece que é feita só para nós, tem uma vista fantástica e o piso é bom, e para fazer bicicleta é realmente fantástico. Agora tem o problema, entre aspas, de ser dura. E para irmos lá temos de sofrer. Mas vale a pena, sem dúvida que vale a pena a paisagem que vemos lá de cima da Alcaria de Cume. Agora pensem nisto multiplicado pelo mundo inteiro, não é? Que é, nós estamos a falar de sítios tão específicos, não é o Algarve em geral, não é pronto, a Serra da Estrela ou o centro de Portugal, é aquela zona específica perto da nossa casa. Imaginem quantos países nós vamos querer visitar a seguir e quantos trilhos nós vamos querer fazer a seguir depois ao vermos as fotografias que são partilhadas. Eu fico maravilhada com essa parte. Samuel, estamos prestes a chegar ao final. Vou dar aqui só alguma nota de alguns comentários de pessoas que foram passando aqui pelo Facebook. A minha bela Arrábida, portanto, foi uma das pessoas que comentou quando o Samuel falou da Arrábida.
pessoas que comentaram aqui que fizeram todas as provas do Algarve Bike Challenge, portanto que também gostaram, pessoas que tiveram a assistir ao vídeo e que estão desejosas disto, de nós fazermos a tradução para que possam ouvir, visto que o vídeo está a ser em português. Também aqui alguém que fez um comentário sobre que já houve um projeto profissional há muitos anos de BTT, pelo professor Nuno Loureiro, mas que não conseguiu ter continuidade. Quiçá as pessoas ficam motivadas no futuro próximo e poderá vir a acontecer haver projetos profissionais na área do BTT, era muito interessante. E ficam aqui alguns dos comentários aqui também a mencionarem a qualidade que tem aumentado de ano para ano do ABC, também muito interessante. Portanto, eu acho que, no fundo, a malta está aqui toda de parabéns, não é? Eu espero que vocês tenham umas provas fantásticas. A próxima prova que virá no calendário é, Samuel, estavam no papel. Para vocês, qual é a próxima? 11 de Abril. É? Desculpa, não ouvi. 11 de Abril. 11 de Abril, é o dia do meu aniversário, vê lá. Que giro, coincidência. Mas é aqui a prova do Algarve, não? Não. É a prova de abertura, se eu não me engano, é em Aveiro. Em Aveiro, ok. Vais lá estar também, Rafael? Sim. À partida, sim. À partida, sim. Bom, eu nesse dia desejo-vos muita sorte para vocês abrirem finalmente a época, não é? Depois desta grande paragem. Agradecer mais uma vez também ao Marco e ao Ricardo e à Bike Sul por nos proporcionar esta oportunidade de estar em direto com o Samuel e com o Rafael, pelos vossos contributos. Se vocês quiserem deixar uma última mensagem, estejam à vontade. Não sei se alguém quer deixar uma última mensagem a quem nos acompanhou durante todo este live. Falta tu dizeres qual é o sítio. O meu sítio. Olha, exatamente. Pronto, o meu sítio, para ser honesto, eu não sei precisar, vou ter que perguntar ao António Sereixo, se é que ele nos está a ouvir, mas é uma descida ali perto de Peixão, que eu adoro fazer, aquela descida, sei lá, porque tu sobes ali um bocado, mas depois aquilo começa, o trilho, mas é um trilho basicamente com muita vegetação, e tecnicamente não é assim muito difícil, mas é uma descida fantástica, que eu vou perguntar ao Cerejo como é que aquilo se chama. Mas as descidas dão a sensação de liberdade, não é? Eu adoro. Só não gosto é de subir, porque será? Aliás, eu sou conhecida no grupo, eles fartam-se de rir comigo, porque eu assim que vejo uma subida começo logo a queixar-me, e depois de vez em quando lá tenho umas mãos milagrosas que me ajudam a subir, que senão vão ter que esperar muito tempo por mim. Mas é uma diversão, para mim é uma diversão fazer bicicleta dessa forma. Aliás, o evento do Bike for Tourism, também à semelhança do Algarve Bike Challenge, como o Marco dizia, acho que é um evento que pode juntar tanto ciclistas profissionais como a família que decide naquele dia pegar na bicicleta e também contribuir com as fotografias para esta viagem virtual que nós podemos fazer. E acho que os grandes e os profissionais inspiram, e acho que é essa parte que nós gostamos imenso, é que nos inspiram a andar e a pegar na bicicleta, e depois não sentir vergonha porque não pega numa bicicleta há 5 anos, mas tirar a bicicleta do sótão ou da garagem, e nesse dia convém verificar, fazer a manutenção, isso é importante. Aliás, nós estamos agora a preparar um e-book simples com 12 dicas importantes de manutenção e de como preparar uma saída de bicicleta em família, que vai estar disponível brevemente também aqui no nosso grupo de Facebook e no site. E a ideia é essa mesmo, é pegar na bicicleta e sair naquele dia, nem que seja para fazer 10 km. Não interessa a distância que vai ser feita, interessa sim o espírito de união e o espírito de partilha dos lugares mágicos que nós temos pelo mundo inteiro. E nós aqui, curiosamente, somos todos do Algarve, o que é muito interessante também, neste live aconteceu assim, mas claro que esperamos ter outras pessoas. Hoje falava com alguns operadores que estão neste momento a divulgar o evento na Finlândia, nos Estados Unidos, na Holanda, e brevemente vamos ter também um live destes com alguns ciclistas destes países. Portanto, no fundo é abrir fronteiras, abrir os nossos horizontes e poder viajar virtualmente, já que neste momento estamos todos confinados e estamos todos, só podemos andar pertinho de casa, não é? Essa é a ideia geral do Bike for Tourism.
Olha, agradeço-vos a todos, foi um serão fantástico. Agradeço muito às pessoas que estiveram connosco a ouvir-nos. Espero que tenham gostado, deixem o vosso feedback. O evento vai ser no dia 30 de maio, portanto ainda temos aqui muito caminho para fazer, muitas coisas boas que podemos falar durante os próximos lives. O próximo live vai ser na quinta-feira, dia 18, também com umas novidades, talvez falemos aqui da Nacional 2, que está muito na moda também. E pronto, vão ser outras pessoas que pedalam num regime mais amador, mas que também adoram descobrir Portugal e que vão estar cá connosco no dia 18. Obrigada, Samuel, obrigada, Rafael, pela vossa participação. Espero que tenham gostado de estar connosco. E Ricardo e Marco, pela vossa colaboração aqui em proporcionar este fantástico live. Diz, Marco, força. Não disse nada. Mas foi um prazer. Então não fui eu. Okay. Mas foi um prazer enorme. Prazer. Até uma próxima a todos. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.